Olá, Deus abençoe você. Hoje, dia 9 de novembro, sábado, dedicação da Basílica do Latrão, não é? Segundo uma tradição que remonta ao século XII, celebra-se neste dia o aniversário de dedicação da Basílica do Latrão, construída pelo imperador Constantino. Inicialmente foi uma festa exclusivamente da cidade de Roma, mais tarde estendeu-se à igreja de rito romano, com o fim de honrar a basílica que é chamada mãe e cabeça de todas as igrejas da Urbe do Orbe, como sinal de amor e unidade para com a Cátedra de Pedro, que, como escreveu Santo Inácio de Antioquia, preside a Assembleia Universal da Caridade, né? A Basílica de San Giovanni Laterano, lá em Roma, né? São João de Latrão, é a primeira basílica construída por Constantino, né? Basílica papal, e é uma das 4 basílicas papais. Quem já foi a Roma viu, tem uma história linda, e representa de fato, né, a unidade da igreja em torno do seu pastor, que é o Papa, né, Pedro, e os seus sucessores ao longo da história. É um dia muito especial, nós celebrarmos também a unidade da igreja, a beleza da igreja, e também nós como templos vivos de Deus. Vamos então para o evangelho de hoje, que está em João, capítulo 2, do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção do templo, desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a dedicação da Basílica de Latrão, né? E é muito importante celebrar ali o templo, né? Em primeiro lugar, é preciso entender que nós somos o templo de Deus, o corpo místico de Deus, que é a igreja. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, né? E o Papa é o representante visível de Cristo aqui na terra, como ele mesmo quis, está em Mateus 16, 18. Tu és Pedro, minha pedra, né? Rocha, sobre a rocha que é você, Pedro, o primeiro Papa, vou construir a minha igreja. E pessoas de outras religiões, com todo respeito, pode falar o que for, mas isso é um fato, né? Pedro é o primeiro Papa escolhido por Jesus, e a igreja que continuou, né, a sucessão apostólica, é a igreja católica, com todo respeito, óbvio, a outros cultos, mas isso é histórico, né? Não é só teológico, né? Fato. Mas, enfim, a gente tem que entender que nós somos o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. A igreja não é só o templo, sou eu e você, é o que está dentro de nós, mas também o templo é importante. Tanto que Jesus chegou lá no templo, viu aquele bacanal armado, né? Aquela feira vendendo coisa e gritando: eu vendo aqui mais barato, compra de mim, dentro da igreja, né, do templo. Então Jesus não aguentou e sentou o sarrafo lá, né? Pegou um chicote de cordas e começou a expulsar os cambistas, virar a mesa onde estava o dinheiro, os produtos deles. Imagina a confusão, ainda mais judeu, oriental naquela época, né? Que é apegado ao comércio que tinha, ao dinheiro que tem, né? Que tinha naquela época. Enfim, a confusão. E os discípulos lembraram da passagem que diz: o zelo pela tua casa me consome, né? Nós temos que ter zelo pela casa de Deus e pela causa de Deus, né? Pela evangelização. Mas agora falando do templo, da casa, nós precisamos ter zelo pela casa de Deus, cuidar da igreja, cuidar do templo. Tem gente que vai na igreja, não doa na oferta, não doa no dízimo. Meu amigo, como que você acha que a igreja se mantém? Quem paga a luz? Quem paga os funcionários? Aí a igreja tem que estar limpa e bonita. Mas você sabe quanto custa para pintar uma igreja? Quanto custa para manter a luz de uma igreja? Quanto custa pagar os funcionários, 13º de uma igreja? Que tem que ter para atender você, para registrar a ata do batismo, do casamento.
Ah, a igreja está errada, o som está ruim. Então, quantos reais você deu para comprar o som novo para a igreja? Me diga. A gente tem que cuidar da igreja que é templo de Deus, é casa de Jesus, ainda mais nós católicos. Dentro dos nossos templos está Jesus vivo na Eucaristia, Deus vivo na Eucaristia, sacramentalmente. Nós temos que amar, honrar as igrejas, sabe? Porque Deus, de fato, mora nelas na Eucaristia, no nosso caso, como católicos. Então, ao invés de ficar criticando, ajudemos. Se coloque à disposição do padre. Ó, padre, eu sou jardineiro, quer que eu venha ajudar? Padre, eu tenho isso, quer que eu venha ajudar? Eu trabalho com material de construção. O senhor quer que eu doe a areia, a pedra para o senhor reformar aí essa casa do senhor que está horrível? Sabe? Ajude, cuide da igreja e, sobretudo, das coisas da liturgia. Você que é ministro da Eucaristia, que lida com liturgia, precisamos ser zelosos, sabe? Não, sabe, desencarnados ou como eu posso dizer assim, com aquele... Tem um termo que eu estou esquecendo agora. Quando você exagera demais, né? Sem esse exagero, mas com zelo, com amor. Trabalhar para Deus nas coisas dele com zelo e amor. São Cesário de Arles, bispo no século VI, fez uma homilia linda falando da festa de hoje, né? Celebramos, irmãos diletos, com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo, o natalício, né? O nascimento desse templo, a festa de dedicação desse templo. Nós, porém, é que temos que ser o verdadeiro templo do Deus vivo. Todavia, é com muita razão que os povos cristãos observam com fé a solenidade da instituição dessa igreja-mãe, por quem reconhecem ter nascido espiritualmente. Pois, pelo primeiro nascimento, éramos vasos da ira de Deus, pelo segundo nascimento em Cristo, foi-nos dados ser vasos da misericórdia. Ele está citando ali uma carta de São Paulo, né? O primeiro nascimento lançou-nos na morte, e o segundo chamou-nos à vida, e nós nascemos para a vida, né? E fomos libertos do demônio através do batismo no templo, na igreja. Então, São Cesário de Arles vai falando ali da importância da igreja, do amor e do zelo que a gente tem que ter também pelo templo, casa de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós e sobre a água. A bênção do Deus Todo-Poderoso e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu amo a casa de Deus, eu amo a casa de Deus, é a nossa frase de hoje. Testemunho público de fé. E por favor, amado, amada, não saia sem digitar aqui nos comentários. Nem que seja poucas palavras, uma linha, duas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que Deus falou ao seu coração. Isso é muito importante, sabe? Porque isso vai fazer você entrar em contato espiritual, um contato espiritual com a palavra de Deus, de fato meditando, entendendo o que Deus pede para você através dessas leituras e dessa reflexão. Deus ilumine você.